Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o primeiro vídeo da nossa quarta aula do curso de Probabilidade e Estatística. Nele vamos aprender sobre histograma. Vamos lá? Continuando com o tema da apresentação dos dados, nós já falamos sobre tabelas e gráficos de modo geral. O histograma vai ser um tipo de gráfico. O histograma vai representar os dados de uma distribuição de frequência. Comumente, vai ser construído como um gráfico formado por um conjunto de retângulos justapostos, com seus pontos médios coincidindo com os pontos médios dos intervalos de classe. A distribuição da tabela 4 vai corresponder ao seguinte histograma. Nele, notamos que inicia no limite inferior da primeira classe e finaliza no limite superior da última classe. Em cada intervalo de classe, ele apresenta um segmento na horizontal, a altura da sua frequência. Em alguns casos, o histograma ele pode ser desenhado de outra forma, como vocês vão ver na apostila que eu entreguei com o material do conteúdo. Ele está construído na ordem crescente das frequências, na ordem decrescente das frequências, e não na ordem dos intervalos de classe. Isso é uma outra forma de apresentar os dados. Outra forma de apresentar os dados de uma distribuição de frequência é usar o polígono de frequência. Ele vai ser um gráfico em linha, sendo as frequências marcadas sobre as perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classe. Para a tabela 4 que nós vimos, ele vai ter o seguinte polígono de frequência. Diferente do histograma, o polígono de frequência ele começa antes do limite inferior e acaba depois do limite superior. Isso acontece porque ele considera que o valor zero ele não é encontrado no limite inferior, mas sim antes dele. E o valor máximo, zero de novo, não vai ser encontrado no limite superior, mas sim depois dele. Assim como no histograma, nós vamos corresponder ao ponto médio do intervalo, a frequência daquele intervalo. Note que o ponto médio do primeiro intervalo vai ser 152, e a ele corresponde o valor 4. E o meu polígono de frequência vai passar pelo ponto 4, pela altura 4 na frequência, no 152. Um ponto mais fácil de visualizar é o ponto médio do intervalo 160. Do intervalo cujo ponto médio é 160. Nele eu tenho uma frequência de 11. E o ponto máximo do meu polígono de frequência é exatamente nessa altura 11. Uma última forma de representar os dados de uma distribuição de frequência é o polígono de frequência acumulada. Ele vai ser traçado marcando-se as frequências acumuladas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas dos pontos correspondentes aos limites superiores dos intervalos de classe. Assim, se nós fizermos corresponder a distribuição da tabela 5, eu vou ter o seguinte polígono de frequência acumulada. Note que, mais uma vez, ele vai seguir a distribuição dos dados do histograma. Eu vou utilizar os intervalos na representação e eu ligo o limite inferior ao limite superior de cada intervalo, levando da altura da classe de frequência anterior, a frequência acumulada da classe anterior, a frequência acumulada da própria classe. Por exemplo, na primeira classe,
eu ligo no ponto 150, o valor 0, já que eu não tenho uma classe anterior, ao ponto 4, a altura 4 no ponto 154. Dando continuidade, no próximo intervalo eu vou ligar a altura 4 no ponto 154, a altura 13 no ponto 158 e assim por diante, até a frequência acumulada de 40, que é o total de participantes na pesquisa. Nosso próximo vídeo vai tratar da curva de frequência. Até lá!